Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora o versículo de número 13 diz assim: depois de discorrer, né, Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Então ele diz aqui: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora o versículo de número 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Bom, queridos irmãos, estamos alegres e hoje pela manhã, lá no nosso trabalho na internet, né, seria um assunto que eu quero discorrer com vocês um pouco mais hoje aqui. Falei hoje sobre a fé, a relação do cristão com a fé, né? E aqui hoje vamos trabalhar um pouco mais essa questão da fé. E espero que Deus, que esta pregação motive os irmãos a viver por fé, conforme o texto que lemos. Os versículos que lemos fala-nos sobre os heróis da fé, sobre como esses homens, dos quais poderia citar aqui Abraão, como ele coloca aqui, ó, ele parte de Abraão, né, pela fé Abel ofereceu sacrifício, depois ele vai a Enoque, Noé, Abraão, e aí vai discorrendo todos esses homens, que juntos compõem a galeria, constrói a galeria, vamos falar assim, dos heróis da fé. Por quê? Porque eles viveram por fé, morreram por fé, acreditando naquilo que viria a acontecer, exatamente como diz o versículo 1, que é a prova das coisas que não se veem. Eles morreram seguros em algo que eles não estavam vendo. Como eu falei hoje pela manhã. Hoje eu falei que é estranho, né, a gente pensar isso, porque a fé é abstrato. A gente não vê, não toca, não pega, não é? Mas fundamento, como diz o próprio texto, a fé é o firme fundamento a gente vê, não é? Fundamento a gente faz, constrói. Então, são meio que o abstrato e o material, meio que uma oposição. Aquilo que eu não posso ver e tocar com aquilo que eu posso ver e tocar. Estamos sobre um fundamento aqui nesta igreja, tem uma fundação esse prédio, não é? Então, quando esses homens que construíram essa galeria, né, foram colocados aí, incluso nesse bloco de heróis da fé, andaram por fé, sem ver, como o próprio texto fala de Abraão. Eu não vou discorrer sobre nenhum deles, não é meu intuito falar deles, não, mas o meu objetivo é falar nesta noite como as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, atravessa a fé do cristão ou do estudante. O objetivo é fazer com que você tenha relações com a Bíblia mais profundas com ela, porque ela vai afetar a sua fé. Esse é o alvo. É gostoso ouvir qualquer irmão, mas o melhor é a palavra de Deus. E o objetivo é colocar você em comunhão com cada vez mais com a Bíblia, mais certo da sua relação com a Bíblia. Bom, eu vou deixar esse ponto, no final eu volto, se der tempo. Mas o que é fé, para a gente começar? Eu estive pesquisando bastante e muita gente confunde fé com sentimento humano. Uma sensação, sentimento humano. Não é. Bom, e um dos textos que eu li nesses dias, e hoje também, publicado pela editora Vida, que é o Dicionário Bíblico Universal, define da seguinte maneira: a fé
uma confiança sobrenatural, diferente da comum, mas que acarreta no ser homem, no homem, né? Aliás, a fé acarreta em ter disposição de alma para confiar em uma outra pessoa. Nesse caso, ainda segundo o autor, ele diz que a fé difere dos sentimentos comuns, porque aquilo que a fé tem confiança, por exemplo, é verdadeiro. E os nossos sentimentos podem nos enganar. E muitas vezes nos enganam mesmo. Cansamos de falar assim, pensei, senti que era isso, errei. E a gente somos confundidos, traídos pelos sentimentos. Alguém aqui já foi traído pelo sentimento? Já, eu também. Então, basta ver que você pensa, por exemplo, que tem uma dor X quando é Y, não é? Então, ele diz mais aqui ainda, né, parafraseando o autor. Então, a fé está acima da razão humana. Da razão, está acima da razão. Está além da nossa compreensão. Não é fácil entender essa relação da fé em Deus, compreender isso. Então, por exemplo, se ela está acima da razão, tem coisa que eu não consigo entender, não vou entender, tem que ser por fé. Eu vou crer. Não vou conseguir entender determinadas coisas, é crer nesse sentido. Então a credulidade, por exemplo, como ele diz, que é o ato de crer comum, que todos têm, todo mundo tem fé. Comum, mas tem. Né? As pessoas falam de Deus, acreditam num Deus naturalmente. Né? Alguém olha para a eternidade, como eu preguei aqui, eu não lembro que dia foi, mas alguém olha para a eternidade, não, para os céus e diz, existe um Deus. Salmo 19 diz, existe um Deus, um arquiteto do universo, que colocou, e construtor, que colocou as coisas no devido lugar e lá elas permanecem, até o dia de hoje. A ciência fala que existem, data X anos, mas quer o tempo que tenha, no tempo que Deus construiu, o universo lá está. Né? Os céus, o sol, a lua, as estrelas, tudo está. Todos estão no lugar. E foi Deus quem colocou. Então, a Bíblia diz que sem palavras, sem anunciar nada, os céus anunciam a obra de Deus. E o firmamento, anunciam Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Então, o ser humano tem uma tendência natural de pensar na existência de um Deus, de um ser divino, capaz de gerir, de cuidar, de administrar tudo isso. Tanto é que, em qualquer parte do mundo, você encontra as pessoas buscando uma divindade, um ser superior. Eles não sabem muitas vezes o nome, como a gente também não sabia, não conhecem, como também não conhecíamos, mas elas buscam a esse Deus e adoram esse Deus que elas não sabem quem é. Esta relação que o homem tem, esse desejo que o homem tem, essa crença natural, e aí é colocada até como natural, porque todo ser humano acredita num ser superior. Ele pode até ser ateu, por um momento, mas em outro momento acaba acreditando. Pode ser agnóstico, aquele que acredita, mas não obedece. Eu acredito em Deus, mas eu opto por não acreditar, por não obedecer Ele. Não quero crer. Então, temos uma fé natural. Por exemplo, você já pensou assim, ou talvez hoje disse isso para alguém, amanhã eu vejo isso. Amanhã eu vejo isso para você. Como é que você sabe que você vai estar vivo amanhã? Você se comprometeu com amanhã, mas você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Ok, mas essa fé não exigiu nada. Percebeu que essa fé você não orou por ela, você não orou. Você não orou, você não dobrou o joelho. Simplesmente você tem uma ideia comum de que amanhã você está lá. Você vai assumir um compromisso. Não é assim que a gente fez? Deixamos coisas por fazer amanhã. Então isso é uma
Isso é uma crença comum. Todos têm uma fé natural. Bom, e essa credulidade comum, né, que atua no campo da imaginação, por exemplo, é capaz, inclusive, também de alterar, né, de alterar o comportamento do ser humano, de alguma forma. Então, ou então, pelo menos ela segue a vida, normalmente, e em alguns casos nem afeta a fé, a vida do indivíduo. Agora, a fé cristã, e aí eu quero reforçar, a fé cristã altera mesmo o comportamento do indivíduo, a relação dele com Deus, a relação dele com a Bíblia, a relação dele com as pessoas. A fé natural, não. Você arruma uma confusão, ou eu arrumei uma confusão com um amigo, com qualquer pessoa, eu não vou lá por causa da fé me apaziguar com ele. Muito pelo contrário. Se eu arrumar uma briga com o irmão na rua, nós vamos se pegar. Mas a fé cristã diz o seguinte: perdoa ele e reconcilia. Aí você fala assim: tem um zumbido aqui no meu ouvido. Eu tenho um zumbido no ouvido mesmo, dizendo, tenho mesmo. Esse aqui tem um zumbido, fica o tempo todo. Aí a fé tem algum zumbido aqui dizendo que eu tenho que me reconciliar com aquela pessoa que me magoou, que me machucou. A fé cristã altera o comportamento das pessoas. Fé que não altera o nosso comportamento não é fé, então ela difere do que é natural. Difere completamente. Então ela interfere, por exemplo, na vida das pessoas, ela altera o comportamento das pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, não é? Então, em outras palavras, a fé é capaz de alterar a sua e a minha atuação. Nós estamos aqui por fé. Eu não estou aqui porque o pastor vai cobrar você, de que, não, você não tem compromisso comigo, nem eu contigo. Nós temos com Deus, e Deus conosco. Estamos aqui por causa de Deus. Amém? E eu tenho um princípio que é o seguinte: eu não perco, eu deixo de ganhar se eu não vou ao culto. Se eu não vou ao culto, eu deixo de ganhar, eu não perco. O que eu perco é o que eu tenho. Se eu não for ao culto, e o culto, quando eu vou ao culto, algo novo Deus me dá, sempre. Então, se eu não tenho, não perco. Agora, se eu não vou, deixo de ganhar. Eu deixo de receber, deixo de aprender, alguma coisa eu deixo de ter, mas esse sim. Então, a fé é o meio pelo qual o Espírito, nós, seres humanos, entramos em contato com Deus, nós ligamos a Deus. Eu não me ligo a Deus, não estou ligado a Deus pela roupa que eu visto. A roupa fica suja. Nem estou ligado a Deus pelo meu cabelo. Aliás, o meu já caiu. Não é? Não estou ligado a Deus por qualquer situação externa, mas pela fé. Como é que eu sei que Deus está aqui? Se eu não o vejo, eu creio. Como é que eu sei que a voz de Deus que fala comigo? Eu não conheço o timbre da voz dele. Não sei se é igual a minha, se é igual à sua, mas eu ouço, eu reconheço quando ele fala comigo. No meio de uma multidão, Deus fala com uma pessoa e essa pessoa é capaz de identificar a voz de Deus no meio de uma multidão. No meio de uma multidão de vozes, você identifica a voz de Deus. Mas você nunca ouviu a voz dele, você não sabe qual é o timbre, se é a timbre do irmão, se é a minha, se é a do irmão, se é da irmã. Qual é o timbre, se a voz de Deus tem mais brilho, se não tem, se é mais abafado, se não é? Qual é o timbre da voz de Deus? Será que é um timbre do tipo Matos Nascimento? Será que é um timbre de Marquinhos Gomes? Não sei. Mas qual é o timbre? Agora, quando ele fala, a gente reconhece. E como a gente reconhece? Pela fé. É Deus que está falando conosco. E como a gente sabe que é Deus? Pela fé. E quando a gente entende que Deus está falando conosco, muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude na hora. Por exemplo, a gente para de fazer o que está fazendo, a gente se atenta ao que está sendo dito,
As emoções também são movimentadas, movidas nessa hora. A gente chora, se alegra, sorri, tem uns que caem, se jogam ao chão e assim por diante. Então, a fé, o Espírito de Deus, aliás, pela fé nos ligamos a Deus. E entendemos que Deus está falando conosco. E isso muda o nosso comportamento. Mas como ela é gerada? Eu não compro a fé. Não vende no Mercado Livre, não está na Shopee, não está no AliExpress, não está em nenhuma loja. A fé só vem por um meio, ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é exclusiva. Quando a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que é exclusivo. É exclusividade, não tem outra forma. Se o cara não está ouvindo a palavra de Deus, não tem fé. Perde a fé. Ele fica sem mesmo. Não adianta, não tem como, tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então ela é gerada pelo ouvir. Por isso que na igreja, por isso que os cultos, nos cultos, o louvor, a música, a pregação, os testemunhos, precisam estar fundamentados, precisam ser bíblicos. Eu vou dar um testemunho, mas eu preciso embasar o meu testemunho na Bíblia. Uma coisa é ser bíblico, uma pregação tem que ser bíblica. O que é uma pregação bíblica? Ela precisa estar contida na Bíblia. Precisa conter a Bíblia. Se não tiver a Bíblia, se não tiver fundamentação bíblica, fica difícil eu aceitar. Ela também precisa ser, se falo de pregação, e a música e a pregação também precisa ser teológica. Precisa estar em algum tratado teológico, ter estado, ter passado. Eu não posso inventar uma coisa, criar uma teologia do nada. São discussões seculares, milenar. E não estou pregando nada novo. O que eu estou pregando aqui, você poderá dizer, pastor Marcos pregou uma novidade para mim. Pode ser uma novidade para você como para mim, mas o que eu estou pregando não é novo. O que eu estou pregando já foi pregado, continua sendo pregado. Foi iniciado por Jesus, continuado pelos apóstolos, pregado pelos pais da igreja, dado sequência ao longo da história, e eu só estou repetindo aquilo que já foi lançado. Não estou pregando nada novo. Eu não lanço doutrina, não tenho essa autoridade. O fundamento doutrinário já está posto. Qualquer que prega outro fundamento, a Bíblia diz, chama ele, considera como anátema, ou anatema, como diz alguns. Não é? Agora, irmãos, o que é importante pensar, entre outras coisas, como se a fé só é gerada pela palavra de Deus, então eu preciso saber de que forma a palavra de Deus altera, mexe, provoca, atravessa a minha fé. O que é a palavra atravessar? Atravessar é varar de um lado para o outro. Você pega uma faca, corta um objeto, você fura ele, varou de um lado para o outro. O senhor pega a carne lá que o senhor está cortando, pega aquela faca, pum, na peça de carne, aquela picanha que você vai preparar para a gente nos próximos dias. Aí você pega ela, vara do lado para o outro, não é? Atravessar. Quando você pensa em atravessar, pensa em algo que entra de um lado e vara do outro. Furou o sujeito, rasgou o sujeito por inteiro. Como a Bíblia atravessa você? Como a Bíblia rasga o irmão? Entra e vara do outro lado. A Bíblia, ela ultrapassa qualquer barreira. Nada é capaz de impedir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de atravessar o ser humano. Ela me atravessou, atravessa você, atravessa o homem mais duro que for. Ninguém consegue resistir à palavra de Deus. Ela se rende de alguma forma. Agora, ela precisa ser pregada. A Bíblia precisa ser pregada. Então, ela nos mostra que os diferentes escritores usados por Deus, e tem vários, cerca de 40 escritores, deram diferentes abordagens à fé.
Eles olharam a fé e descreveram a fé de forma de... Descreveram, deram diferentes atenção a ela. Por exemplo, quando a gente olha os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós vemos de um jeito. Eles procuram mover, atravessar o irmão e provocar a fé desse irmão de uma forma. Por exemplo, apresentando Jesus como Salvador. Percebam que o que eles mais querem fazer é demonstrar a necessidade que o homem tem de ser salvo. E apresentam Jesus como Salvador. Não que João não tenha feito isso, fez, mas João também dá outra abordagem, que vou falar aqui com vocês. Então, o que ele diz? Eles apresentam essa necessidade. Vejam, Marcos, olha, o tempo é chegado, o Salvador está aqui, o Filho de Deus, tal. Essa é a mensagem dos 3 primeiros evangelhos. Você precisa crer, e você precisa não só crer nele como Salvador, mas entender a necessidade de você crer nele como Salvador. Não basta só você saber que é, mas é a necessidade de querer. Então eles trabalham dessa forma, apresentam isso. João já mostrou, por exemplo, ou demonstrou que Deus é responsável pela proximidade do homem a Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Deus, João já mostrou diferente. Você já não consegue chegar a Deus se não for por meio de Jesus. É uma abordagem diferente. E é nesse sentido, irmão, que nós vamos pensar um pouquinho mais. Então, o homem se aproxima de Deus por meio de Cristo. E é por meio dele que o homem vai se manter na presença de Deus. Ninguém conseguirá se manter na presença de Deus se não for por meio de Jesus. Você precisa crer nisso. Então João tenta fazer a igreja acreditar nisso. Mateus, Marcos e Lucas nos faz acreditar que Cristo é o Salvador. João também tenta nos fazer crer que sem Jesus a gente não consegue chegar a Deus e a necessidade de se manter nele. Bom, então João demonstrou que, como ele fez isso, irmão? Ele demonstrou um Deus amoroso. Você gosta de chegar perto de alguém carrasco? Iracundo? Não, João demonstrou um Deus amoroso, demonstrou um Deus interessado no ser humano, demonstrou um Deus de compaixão, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba como João coloca a nossa atenção em Deus, no amor, na bondade, na vontade de Deus estar perto de nós, de querer que a gente esteja perto dele. Percebam isso? Então, não apenas isso, ele também tentou gerar fé nos seus leitores, nesse caso, nós, leitores da Bíblia, dizendo que Cristo é o caminho. Então, olha como João constrói um sentido para a sua fala. É o seguinte, Deus é bom. Vocês já ouviram falar que Deus é muito bravo, que Deus é muito iracundo, que Deus não tolera o ser humano. Vocês já ouviram isso? Porque a religião falava isso. A religião dizia isso. A religião judaica dizia isso. Mas João não, ele constrói um caminho para fazer a gente chegar perto de Deus, mostrando todo esse lado afetivo de Deus, que ele é amoroso, que ele é bondoso, que ele é generoso, que ele é galardoador. E ele usa a linguagem assim para nós crermos nessa relação. Então, o que mais ele fez, né? Ele nos disse que Jesus é o caminho, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, veja como ele determina. Apesar que João era bastante amoroso, ele é taxativo, ninguém vem, não tem como. Então, olha o seguinte, se não for por esse caminho, você não vai. Então ele era firme. Tem gente que talvez hoje não ia querer seguir a Jesus. Pô, João, ser discípulo de João, porque João deixava claro, se não for por Jesus, você não vai chegar lá.
Não tem como. Não existe outro caminho. Apesar de Deus ser amoroso, mesmo Deus sendo amoroso, ele é rigoroso. Ele é rígido em relação ao caminho. O caminho é um só e tem que entrar pelo caminho. Não tem atalhos para chegar a Deus. Não existe atalho. Não adianta, não adianta. Aí vou usar a palavra, não adianta. Repita comigo, não adianta. Por que não adianta? O sentido de não adianta não é igual de não basta. Não basta você vir para a igreja. Você precisa abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Agora, não adianta mesmo tentar arrumar atalho para chegar à presença de Deus. Não adianta. Se você não estiver na presença de Deus, pode acender vela, pode ler o texto, pode fazer o que quiser. Mas se você não for, se o homem não for por Jesus, não vai chegar. Não tem como chegar a Deus. O caminho é Jesus e pronto. É o que a Bíblia diz e acabou. Aí alguém disse para mim outro tempo, nossa, mas os crentes são tão assim, parece que eles são donos do céu. Não! Os crentes não são donos do céu, tem que ler a Bíblia. Mas Deus é amor. Aí alguém disse, Deus é amoroso mesmo. Mas Deus é paz mesmo. Mas Deus é justo. E Deus não abre brechas numa porta que já está fechada. Ou você está no caminho ou fora dele. Não tem meio caminho. É caminho ou fora do caminho. Quem está em Jesus está no caminho. Quem não está em Jesus está fora do caminho. E se está fora do caminho, vai chegar no lugar errado. Não vai chegar no lugar certo. Isso é o que a Bíblia diz. Bom, ele tenta mostrar desta forma. Ou ainda, por exemplo, podemos pensar como ele tentou gerar fé em nós por meio do processo de purificação. Olha só como ele fala. Veja, João capítulo 15. Veja, ele primeiro mostra Jesus amoroso, depois mostra Jesus como o único caminho, Deus amoroso, né? Depois ele mostra Jesus como o caminho para chegar a Deus, mas aí depois que você chegou a Deus, ele diz, é o seguinte, bonitão, mais ou menos essa é a linguagem. É o seguinte, bonitão, você já está em Jesus, você está bonitão, está dando fruto, está bonito, está beleza. Na linguagem de hoje, você está boneco, não se preocupa não. Ele vai dar uma sarrapiada em você ainda, para você ficar bom. Ele vai dar uma limpada, ele vai dar uma peneirada. Ah, pastor, que nem a irmã falou outro dia. Não, pastor, eu sou gente boa demais. Eu e Jesus estamos assim, Ele não... Aí me falou, eu e Jesus estamos assim, não, Jesus, eu sou gente fina, Jesus não vai mexer comigo desse jeito, não. Aí, então, eu trabalho, eu dou fruto, eu faço tudo certinho com Jesus. Eu acho que quando ele olha para mim, ele fica maravilhado, fala, lá vai a minha serva. Eu falei, então você não leu ainda capítulo 15 de Lucas, né? Aliás, de João. Ele diz, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, toda vara que não dá fruto, atira, e toda aquela que dá fruto, limpa para que dê mais fruto ainda. Olha lá, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Então, veja bem, olha só, Jesus é bacana. João fala, gente, Jesus é amoroso, Jesus é uma bênção. Vamos na linguagem de hoje, né? Olha, na linguagem de hoje, Jesus, fiquem tranquilos, Deus ama você, Ele gosta de você, Ele quer muito bem, Ele deixou você no caminho. Agora que você está aqui, fica tranquilo, Ele vai dar uma limpada em você, viu? Você está aí fazendo o trabalho, está bonito, você está todo bonitão no púlpito, mas Ele vai dar uma limpada em você. Aí, você está cantando aqui, você está fazendo um trabalho lindo, mas Ele vai dar uma limpadinha em você. Fala, por quê? Por que Jesus vai dar uma limpada em mim, se eu não estou sujo, se eu já fui limpo? É para que dê mais fruto ainda. Então o que mostra? O que João mostra? Jesus mostra o amor e o zelo dele pela sua igreja. João mostra o zelo dele. Então o que é que João está pensando? Vocês precisam crer no processo de santificação que Deus vai operar na sua vida. Ele está nos mostrando isso. Bom, mas ele nos motiva a crer na obra que Jesus faz em nossa vida. Você está disposto a esperar e a aceitar o que Deus faz em sua vida, irmão? Li um testemunho, ouvi um testemunho esses dias, a irmã Cida estava ouvindo uma pregação, ela ouve muitos pregadores, né? E a irmã Cida gosta de ouvir, de assistir alguns pregadores e teólogos e tudo mais. E esse dia ela estava assistindo a uma pregação do
do David Yong-chul, aquele pastor sul-coreano que, né, que foi pastor, né, já partiu para a eternidade, foi pastor da maior igreja do mundo. E ele estava dizendo o seguinte, que Deus tinha determinado que ele ia construir a maior igreja do país, na melhor região, no melhor lugar, no melhor espaço. E aí então ele disse, ok, eu estou com vontade de construir uma igreja como essa, também tenho, mas e aí surgiu um empreendimento lá da prefeitura para se construir num lugar, e para comprar um terreno tinha que, tipo assim, vender o fígado, o rim, o baço, o coração, as pernas, tinha que vender tudo isso, né? Para comprar o terreno, tinha que aí então ele foi orar. Ele disse que foi orar a Deus, né? E as igrejas que iam comprar esse terreno tinham que mandar a proposta para a prefeitura para comprovar, porque a construção tinha que ser algo muito forte e tal, aquela coisa toda. E aí ele disse que um dos membros da igreja era também responsável, ou alguém que era lá da prefeitura, era também o responsável por o fechamento desses negócios, né? E aí então essa pessoa junta de outras autoridades, foram até o pastor Chu e disseram o seguinte: Deus colocou no nosso coração que esse terreno tem que ser dessa igreja. Mas aí o pastor ficou pensando, mas eu não estou, tipo assim, não estou disposto a vender meu rim, né? Nem meu fígado, mais ou menos assim, não é? E ele foi orar. Então, se foi de Deus, então vamos orar. E vou orar, foi orar. E na oração que ele estava fazendo junto com a esposa, Deus disse, não, você vai construir esta igreja. Você vai comprar esse terreno. Mas como eu vou comprar? Você vai vender tudo que você tem. Venda tudo que você tem. Mas venda tudo que você tem, e aí vai começar. E aí ele conta que lá naquela cultura, na cultura daquele país, uma família, a mulher não ter uma casa é uma humilhação. Então, e aí ele fala, mas como é que eu vou vender a minha casa? E a minha mulher, Senhor, como é que vai ficar esse negócio? Né? Porque aí, então ele conta esse testemunho. E disse que Deus, como Deus trabalhou na vida da sua família, da sua esposa, até o ponto de que ela falou assim, então, já vendeu a casa? Né? Tipo, abriu mão daquela situação. E é exatamente isso, a gente precisa crer. João nos provoca a crer na obra de Deus. Você crê em como Deus faz as coisas na sua vida? Você já parou para pensar como Deus trabalha na sua vida? E você já creu? Você crê na forma que Ele trabalha? Eu acredito na forma que Deus trabalha aqui na igreja. A maneira de Deus trabalhar aqui na igreja eu já consegui perceber nesses 20 anos que estamos aqui servindo a Deus. Então, a gente precisa entender isso. Já no livro de Atos dos Apóstolos, a nossa fé é motivada de outra forma. Como? Não só no crer que Ele é o Salvador, não só no crer na obra que Ele realiza entre nós, mas o livro de Atos nos provoca a crer na capacitação do Espírito de Deus para a realização da obra de Deus. Então, a gente já começa, por exemplo, lendo a Bíblia no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 6 e o versículo ao 8. O Lucas já nos mostra os discípulos meio que embaralhados, a ideia deles, eles não sabem se são políticos, se eles são pregadores, porque eles começam perguntando. Primeiro eles estão desacreditados. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Abram aí. Primeiro eles estão desacreditados daquilo.
Eles nem acreditavam em Deus. Foi necessário Jesus ter ficado com eles cerca de 40 dias, apresentando provas incontestáveis. Quer dizer que eles podiam, eles contestavam. Será que é você mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Desculpem. Será que é o Senhor mesmo? Olha lá, capítulo 1, verso 3. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando de coisas a respeito do reino de Deus. Então os discípulos tinham dificuldade de acreditar. Eles não estavam acreditando naquilo. Sabe quando você entra no processo automático? Eles estavam orando, está tudo bem, mas eles estavam meio que no processo automático. Sabe? É a vida meio que automática, está tudo automatizado. Não é assim. A relação com Deus não é no automático, não, irmão. Tem hora que a gente tem que acelerar, desacelera, é manual. Então, verso de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram: Senhor, é este tempo que tu has de restaurar o reino a Israel? E disse: não vos compete saber. Em outra palavra, Jesus disse assim: não interessa. É mais ou menos isso que está escrito aqui. Vamos traduzir, trocar miúdos? Não interessa. Não é isso que está escrito aqui? Olha lá. Olha, eles estavam reunidos com Jesus, agora que ganharam um pouco de fé, a fé ressuscitou, né? Se ergueram um pouco, eles vão, peraí, vamos perguntar. Nós vamos ser libertos agora do reino do Império Romano e vamos ter o nosso poder, a nossa nação. Jesus, não sei se tem alguma Bíblia aí que tem alguma Bíblia, algum texto bíblico que usa essa expressão, não interessa para vocês, não é da conta de vocês, mas se fosse eu entendia desse jeito. Eu entenderia assim, olha, não vos compete, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outra palavra, cuide da vida de vocês, porque Deus já cuidou da dele. É mais ou menos isso. A pancada já veio logo aí. Agora, verso 7, e disse-lhes, né? Verso 8, mas, contraposição aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Então, o que ele estava falando? Opa, peraí, vamos posicionar vocês estão fora de posição. Primeiro vocês estavam aí desacreditando e da minha ressurreição. Agora estão aqui querendo desviar o foco, achando que são políticos, 12 eleitos e vão governar 12 senadores. Não, vamos posicionar vocês na função correta. Deixa o que é para Deus, Deus vai resolver. Agora de vocês, vamos tratar do assunto que tem com vocês. E qual é o assunto para vocês? Ou para nós? Alguém deve ter perguntado. Então o que é para nós? Se isso aqui não nos pertence, o que nos pertence? Poder do Espírito Santo para vocês serem testemunha. Ele posiciona, ele dá foco. Glória a Deus. Aí sim, agora vocês vão receber poder, capacitação. E o livro de Atos mostra que os discípulos, no capítulo 2, no capítulo 1 estavam orando. Capítulo 2 estavam orando, capítulo 3 subiam para a oração, capítulo 4, versículo 31 a seguir estavam orando, capítulo 5 estavam orando, capítulo 6 ora para buscar o dia, para escolher diácono, capítulo 7 Estevão está orando, capítulo 8 Filipe ora, capítulo 9 Paulo ora, Ananias está orando, capítulo 10 Cornélio está orando. A Bíblia nos mostra poder de Deus partindo da oração. Tem que ter oração. Creia na oração. O que é que o escritor aos apóstolos está nos ensinando? Você quer mexer, quer ter fé, quer aumentar a sua fé? Ore um pouco mais e creia que Deus capacita você para o trabalho do Senhor. Mas, pastor, eu sou fraco, eu sou analfabeto, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sei escrever, eu tenho dificuldade para crer, eu sou pragmático, eu tenho dificuldade, eu sou frio. Não importa como você se vê, o que importa é como o poder do Espírito de Deus vai deixar você, vai te capacitar. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Reinaldo Bom, que dizia e escreveu: eu acho que a meia hora, a Bíblia diz que no céu há meia hora de silêncio. A Bíblia diz que no céu e houve meia hora de silêncio. Então Reinaldo Bom que falou, né? Porque ele já partiu para a eternidade. Ele falou assim: eu sou alemão e tenho certeza que a meia hora de silêncio que teve lá no céu foi vista por João,
eram os alemães entrando no céu. Porque pensa num povo duro, difícil e silencioso, são os alemães. Diz Reinhard Bonk. No entanto, irmão, mesmo aqueles que são silenciosos, aqueles que são mais difíceis de acreditar, aqueles que são mais duros, que seja como for, quando cai no poder, quando recebe a virtude do Espírito de Deus, é desmontado. Você crê? Glória a Deus. É desmontado, é assim que acontece. Glória ao Senhor. Então não adianta, meu. Aí ele batiza, aí o Espírito Santo batiza, aí ele reveste, aí ele dá dom, aí é profecia, aí você vê diácono operando, pregando, você vê o diácono servindo e pregando. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que os crentes não têm uma função só, não. Filipe era diácono, mas pregava também, glória ao Senhor. Então é mais de uma virtude, tem uma virtude a mais, tenha mais de uma, tenha mais de uma, tenha mais de uma, glória a Deus. Seja igual a Moisés. Moisés tinha mais de uma virtude, irmão. Moisés tinha mais de uma virtude. Ó. Moisés, quando nasceu, foi colocado na água. Depois, no fogo. Foi testado na água e testado no fogo. Olha, você tem que ter habilidade tanto na água quanto no fogo. Não foi colocado no cestinho. Se pensa num bebê, eu imagino aqui, estou pensando. Pensa num bebê que já enfrenta uma maré alta. Foi Moisés, segura para aqui e para ali, habilidade com água. No deserto, teve que mexer com água. Habilidade no fogo, teve que mexer com fogo. Logo encontrou Deus onde? No meio do fogo. Então tenha mais de uma habilidade. Atos dos Apóstolos nos mostra que o Espírito de Deus dá habilidades ao povo. Glória ao nome do Senhor. Quantos querem ter habilidade? Diga glória a Deus. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Muito bem. E eu vou finalizar por aqui, mas não encerrei a pregação. Além disso, irmão, podemos ver, por exemplo, como o texto, as epístolas de Paulo nos faz acreditar. No que Paulo nos faz acreditar? Irmão, Paulo nos faz acreditar na justificação. Paulo, diferente de Marcos, de Lucas, Paulo, diferente de Marcos, de Lucas, de João, Paulo é mais teólogo, né? Então ele já tem mais um texto elaborado e tal, toda a estrutura, é muito mais teórico. Aí Paulo já explica pecado, ele já vai discorrendo pecado, já vai discorrendo isso, discorrendo aquilo, mas Paulo já nos faz acreditar na justificação. Eu vou de forma bem rápida mostrar isso para os irmãos. Por exemplo, o que eu posso fazer que vai me tornar santo perante Deus? Nada. Quem me santifica são meus atos? Não. Quem me santifica é Cristo. A palavra de Deus é que nos santifica. Pronto. Agora, então, já que eu não sou santificado pelos meus atos, posso fazer qualquer coisa? Não. Não. Muito pelo contrário. O que Paulo nos ensina é que somos justificados, pois, pela fé em Cristo. Eu não sou justo. Ele é justo. Eu sou pecador. Ele é santo. Eu não consigo vencer o pecado, mas ele venceu por mim. Eu fui derrotado pelo pecado, mas ele venceu o pecado. Ele ganhou o prêmio e me convidou para repartir comigo. Ele trilhou a carreira, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Lá Romanos capítulo 10, abram a Bíblia, Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículos de número 3 a seguir. Eu vou ler a partir do versículo 3. Porquanto, irmãos, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça, de modo de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Ué, eu não consegui cumprir a lei, por isso morri. Jesus cumpriu, por isso viveu. Ok? Agora, ele viveu, ele cumpriu a lei, ele está vivo, ele foi ressuscitado por ela, ele viveu, ele está vivo. Então ele olha para mim e diz o seguinte, você não conseguiu cumprir, você é pecador,
É verdade, eu sou mesmo. Aí você não consegue vencer o diabo, mas eu venci. Você não consegue. Falando, quando ele fala você, ele está falando o homem, tá? A humanidade. Você não consegue vencer a morte, mas eu venci. Você não consegue vencer o diabo, mas eu venci. Agora, tem uma coisa, se você não conseguiu vencer nem a morte, nem o pecado, nem o diabo, você é um derrotado. Não, porque eu venci e a minha vitória eu compartilho com vocês. Vocês vêm comigo, vêm celebrar comigo. Portanto, justificados, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Por que é que estamos aqui? Por que é que podemos dizer que somos salvos? Por que é que podemos dizer que vencemos o diabo? Por que podemos dizer que vencemos o pecado? Porque Cristo venceu por nós e nele somos mais do que vencedores. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Portanto, eu sou livre, sou justificado. O diabo pode trazer uma lista de pecado para mim, mas é obrigado a colocar no final dela: fatura paga, liquidada por Cristo na cruz. Sou livre. Você pode dizer que é livre? Diga glória ao Senhor. Creia nisso, você está livre. Não era isso que Matos Nascimento cantava? Hoje sou livre, livre, aleluia. Só quero o nosso Deus. Hoje eu sou livre. Eu era prisioneiro, agora sou livre. Eu sou livre para orar. Eu sou livre para entrar no templo. Eu sou livre para cantar. Eu sou livre para pregar. Eu sou livre para ter a minha relação com Deus. E você também, por causa de Jesus. Aleluia. Mas eu vou parar por aqui e a semana que vem a gente continua, porque temos mais sobre o que pensar, sobre o modo em que as Escrituras nos atravessam, como elas provocam a nossa fé. Você crê no Senhor Jesus, diga glória a Deus. Então saia daqui esta noite com a seguinte certeza: a Bíblia, como diziam os antigos pregadores, não é uma muleta para eu colocar embaixo do meu braço, não é um desodorante também para eu usar, não, irmão, não é um livro de enfeite de estante para eu deixar lá. A Bíblia não é um expulsa ladrão para deixar no painel do meu carro, é carro de crente, então não mexe nele, não. O que é a Bíblia? É o livro que é a sua regra de fé e prática. Pastor, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei ler. Então vamos aprender a ler para ler a Bíblia. É a carta de Deus para você, é o tesouro, nela estão contidas os tesouros de Deus para nós. A Bíblia é o testamento que Deus deixou para a sua igreja. Preciso lê-la de manhã, de tarde, de noite. Preciso pensar o dia todo nela. Ela precisa estar em mim, eu preciso estar mergulhado completamente nela, porque ela que me diz o que Deus preparou para mim, ela que me dá graça para vencer o diabo, ela mexe com a minha fé. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Então saia daqui de posse das Escrituras, querendo conhecer as Escrituras cada dia mais, porque são elas que de Deus testificam. Amém?